CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos no capítulo 19, A Serva Fiel. Mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união
entre o céu e a terra, não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Esperar o professor sentar para fazer a prece. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, que determine que os bons espíritos aproximem de nós para nos dar entendimento. Pedimos o Espírito, André Luiz, Seu Francisco, que nos ajude a entender a essas palavras que aqui for lida. Peço ajuda em nome de Jesus. Peço ao seu altivo, os guias espirituais, trabalhadores dessa casa. Peço ajuda para todos nós. Que seja em nome de Deus que iniciaremos o estudo Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro começa com um grupo de espíritos se reunindo e alguns deles, cada grupo, vem em determinada missão aqui na Terra, e um desses grupos, cada um deles com determinada missão, um desses grupos, liderado pelo irmão Jerônimo, em que se encontra o André Luiz, a enfermeira e o Padre Hipólito. Você que gosta da enfermeira, Elaine, como é o nome dela? Luciana. Só queria saber mesmo se você estava afiado. E qual a missão deles? Vir à Terra, ajudar no desenlace de alguns espíritos que tinham mérito, e todos os 5 tinham saído de nosso lar. O Dimas, que nós vimos o desencarne do Dimas, que era espírita e deu trabalho para desencarnar. Vimos o desencarne do Fábio, que também era espírita, mas foi um desencarne belíssimo, tranquilo. Ele se despedindo dos filhos, da esposa, e assim ele, lúcido, sai do corpo e segue adiante para a casa transitória. O Dimas chegou lá completamente perturbado, embora ambos tivessem méritos, trabalhadores do Cristo. O desencarne de Monteiro Cavalcante, muito bem, você está bem, está prestando atenção. Do Cavalcante, que era católico, também com muito mérito, tinha vindo de nosso lar, e o Cavalcante deu mais trabalho ainda. Ele estava no hospital, um hospital público, ele já vendo os espíritos em torno dele, muitos vampiros, muitos espíritos monstruosos naquela enfermaria imensa, e ele estava apodrecendo em vida, o corpo apodrecendo, e as pessoas não aguentavam mais ficar ao lado dele. Ele já não tinha esposa, já tinha desencarnado, mas a esposa tinha deixado ele, se separado dele, e ele lamentava muito sobre isso.
Até que no dia do desenlace ele pediu para eu ir embora, eu queria pedir perdão para minha esposa. É levada a esposa até ele, a esposa muito arrependida do que fez, mas para que ele pudesse ser levado dali, a esposa foi apresentada a ele e encaminhada para o devido tratamento. E faltaram 2 ainda. Ele vai para mais um desenlace, que é intitulado A Serva Fiel, né? Aqui que nós paramos. Nós vamos começar a ler e devagarinho a gente vai falando. Mas ao longo do livro, ao longo do estudo, da vinda desse grupo para a Terra, liderado por Jerônimo, Luciana, Hipólito, o André Luiz e o Jerônimo, que era o chefe do grupo, eles passaram por diversas situações. Então tivemos aqui lições belíssimas de ajuda ao próximo desse grupo, tá? Então, quem não leu a obra, a gente pede, que é uma obra imperdível. Então, paramos no capítulo 19, intitulado A Serva Fiel. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo de infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, vinculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico, como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, de vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Olha como ficou o nosso irmão Cavalcante, sendo que ele recebeu a eutanásia. Quanto problema isso traz para o espírito? Alguns religiosos que visitavam o hospital, o padre, a freira, uma irmã, o próprio médico, não tinham mais paciência com Cavalcante. Estava doido que ele morresse porque ele cheirava mal, né, por causa do câncer, por causa da doença dele. E o próprio padre, o médico conversando com o padre, o próprio padre aconselhou que ele partisse mais rápido, lembra? Ninguém tinha paciência com ele, coitado. E esse processo de um sedativo em dose alta fez com que ele desencarnasse num estado complicadíssimo, embora sendo um espírito bondoso, com todo o amparo da espiritualidade amiga, desse grupo de espíritos. Então, olha as consequências de um ato criminoso. Nós não podemos dispor da vida de ninguém, achando que o outro está sofrendo e eu vou aliviar a dor dele sacrificando-o. Nós não podemos fazer isso. Então, o Cavalcante está em maus lençóis aqui no mundo espiritual. Não consegue nem saber o seu nome. Da mesma forma, não é o tema de hoje, mas nós estudamos aqui já, da mesma forma, a questão do aborto. A ignorância sobre a vida espiritual levam as pessoas a terem atitudes que trazem sérios prejuízos para a sua economia espiritual, dela e de outrem. Então, essa questão da eutanásia, a questão do aborto, né, a questão da quando você mata alguém, como é que se chama? Você mata um criminoso. Pena de morte, a eutanásia é uma pena de morte, não deixa de ser. São assuntos que
são claros para nós espíritas. Não é assunto para se discutir. Para a gente é óbvio e claro. Aí continua aqui, narrando o nosso André Luiz. Pode ler, Adilane. Notando meu interesse... No segundo parágrafo. Pode ler. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Aí o instrutor Jerônimo é que vai falar agora. A casa transitória era uma casa que se movimentava. E foi essa casa transitória que recebeu esse grupo. Dali eles vieram para a Terra. Da Terra eles estão levando esses espíritos para a casa transitória e da casa transitória eles vão levar para o nosso lar. Vamos lá. Qualquer droga no campo infinitei. Que palavra é? Infinitesimal. Infinitesimal. Num campo infinitamente pequeno. Infinitesimal. Dos núcleos celulares. Se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Olha só, qualquer droga. Ele recebeu uma dose alta de anestésico. Coitado. Uma vez nós tivemos, tem gente que é contra, nós sabemos disso, tivemos que sacrificar um animal, um cachorro, que não tinha mais como ele continuar. O câncer tinha tomado tudo e o animal sofria muito. E foi levado lá para o veterinário e ele sacrificou o animal com uma dose de anestésico, dose alta de anestésico, para o animal não sentir dor. Mas é uma coisa muito triste, de se ver. Eu vi, é muito triste. Imagine isso no ser humano. O animal não tem pensamento contínuo. O animal não tem individualidade. O homem sim. O homem tem a sua individualidade. O homem tem um pensamento contínuo. Então, no ser humano, qualquer droga, o álcool ou outra droga qualquer, os tóxicos, a maconha, a cocaína, seja o que for, vai atuar nas células, como ele está dizendo aqui, no campo infinitesimal das células. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que faz mal, faz muito mal. Continua. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas,
que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito formado à base de matéria rarefeita mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico, saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além dos decessos. Os suicidas costumam sentir, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Então, para nós, o perispírito, que é o corpo espiritual, ou corpo astral, como outros chamam, é a mesma coisa, é um fato. Então, o homem é composto de um corpo físico, um corpo espiritual, e ele é um espírito. E essas drogas, vamos falar aqui das drogas, como ele colocou, elas repercutem nesse corpo espiritual. Foi o que aconteceu com Cavalcante. Porque, como ele disse, olha, o perispírito formado à base de matéria rarefeita mobiliza igualmente trilhões de unidades celulares de nossa esfera de ação. E quando a gente abandona o corpo físico, essas células são saturadas de vitalidade também. Da vitalidade, como ele colocou, que lhe é peculiar no perispírito. O que acontece, por exemplo, ele fez a mesma analogia com os suicidas. Então, eu tenho 60 anos, 65 anos, vou desencarnar com 70 anos. Ou melhor, eu tenho 20 anos, eu vou desencarnar com 80 anos. Me mato aos 20 anos de idade. Quantos anos faltavam para eu continuar vivendo na Terra? Vocês estão dormindo? Eu tenho 20 anos. Teria que viver 60, 80. E me mato aos 20 anos. Quanto tempo faltava para eu viver na Terra? 60. Agora vocês acordaram. 80 menos 20, 60. Muito bem. Esse tempo de vida, todos nós nascemos com prazo de validade. Então eu nasci com prazo de validade até os 80, o outro até os 70. Só que eu me matei com 20. Esse prazo de validade, vamos pensar numa bateria. Uma bateria que tem a duração de 80 anos. Essa bateria pode ser recarregada, porque ela é recarregável, em alguns casos. Nós vimos aqui um caso de uma irmã nossa, protestante presbiteriana, não é? Como é o nome dela? Albina. A Albina teria que desencarnar. Quando eles foram lá, a Albina pediu, um menino pediu por ela, a intercessão foi do menino, do João, né? Aí vocês têm que ler lá a história, para eu não voltar muito. E ela tem uma moratória de mais alguns meses de vida. O Divaldo já está na sua terceira moratória. O Chico teve moratória. Eu não quero ter moratória. Eu vou falando, não quero. Então, teve lá a moratória dele. O senhor tem que então, eles viveram mais tempo. Mas você também pode viver menos tempo.
você usar mal o corpo, você viciar o corpo, você ter uma vida desregrada. Você era para viver 80, acaba vivendo 70, 60. Né? Então, o que acontece com o suicídio? Você também antecipou a sua morte. Essa energia, ela é absorvida pelo perispírito. Ela é absorvida pelo perispírito. Quem vê os espíritos, narra lá a Dona Ivone, no livro Memórias de um Suicida, como foi um rompimento brusco do perispírito do corpo físico, fica com umas luzes atrás acesa, como se fosse um monte de fiozinho desencapado, soltando aquelas faíscas. E o espírito, ele se vê um morto vivo. Ele não sabe se está vivo, ele não sabe se está morto. Um vivo morto ou um morto vivo. Ele pensa, mas eu me enforquei. Vamos pegar a forca. Eu me enforquei. Mas como que eu estou vivendo? Então, além desse dilema, dessa dúvida, dessa grande perturbação, existe sempre um arrependimento e uma decepção em todos os casos, porque a morte não existe. E os problemas que o levaram a esse suicídio continuam, porque o problema é do espírito, não é do corpo. O homem tem um pensamento contínuo, e quem pensa é o espírito, não é o cérebro. O cérebro é um instrumento, e ele continua com o problema. Então, olha só, o perispírito absorveu essa energia, e ele sofre muito por isso, é um sofrimento atroz. O mesmo está acontecendo com Dimas. A droga atingiu o seu perispírito. O mesmo acontece com os viciados do álcool, da droga, seja ela qual for, no desencarne. Eles ficam mortos-vivos. Não sabem que morreram. A referência que eles têm é sempre o corpo físico. O corpo físico não existe mais. Olha que confusão. Alguns chegam ao ponto de sentir a deteriorização do corpo, os vermes corroendo o corpo, tal a ligação que ele tem com o corpo físico. É isso que ele está explicando aqui. Então, eu demorei um pouco mais nessa explicação, porque muita gente está nos ouvindo e essa explicação é necessária para que ninguém pense no suicídio, porque a morte não existe. E que as drogas, mesmo as lícitas, como o álcool, faz muito mal à economia espiritual do ser. Muito mal. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ler aqui o outro parágrafo. O exame dos casos de morte trouxeram-me... Você já leu o outro? Não, a elucidação. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, formam a essência, formam a essência. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Então ele está falando aqui do corpo e da alma, uma antítese, né? Vaso e essência, quer dizer, a essência é a alma, o vaso é o corpo, o perispírito. Confunde-se com a luz da vela, o que é o pavio, o que é a luz. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito, eterno nos fundamentos, vale-se
da matéria, transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado, no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos complicados ao trabalho regenerador, tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com a que deve levar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas de possibilidade e os graus de inteligência nos variados planos da vida. Então vamos traduzir um pouquinho isso daqui. Morrer, todo mundo morre. Morrer é fácil. Não é fácil? Vai morrer. Não, tem que ficar doente. Desencarnar que é difícil. Uma coisa é a morte orgânica, a morte do corpo físico. Outra coisa é o desencarne, o desenlace. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a gente precisa se preparar. Se você não trata bem o corpo físico, há consequências. O André Luiz, lá nas outras obras, lá para frente, nós vamos ver que ele trata o corpo como carro fisiológico. Aí a gente traz para a gente. O Carlos, que está aqui, é um barbeiro. Além de destruir uns 3 carros que eu já vi ali na pilastra do centro, não satisfeito, ainda amassou meu carro. Está lá a marca. Quando eu olho para minha porta, eu lembro de você. Está lá. O Carlos não tem cuidado, nem com o carro dele, nem com os outros, dos outros. Então vamos lembrar, se o motorista é barbeiro igual do Carlos, ele estraga o carro. E ele estraga o carro, ele tem prejuízo. Acho que ele é sócio da oficina ali, né? Ele tem prejuízo, né? Vai gastar dinheiro com seguro, vai gastar o dinheiro com oficina. O corpo humano é o nosso carro. E quem é o motorista? A alma. E se a gente não cuida bem do carro fisiológico, do corpo físico, a gente paga por isso. A gente sofre por isso. O corpo físico é um instrumento perfeito que Deus nos oferece para o nosso progresso. E a gente precisa cuidar bem do corpo físico, precisa tratar bem dele. É a minha morada, ele está comigo até o dia que eu morrer. Ele ficou comigo quando eu nasci, desde que eu nasci, é um corpo emprestado, e quando eu desencarnar, eu vou devolver à mãe natureza. Entenderam isso? Muito bem. Alguma pergunta?
Então, o Carlos perguntou, quando eu falei do suicídio, que deveria viver 80 anos e desencarnou com 20, voluntariamente, se isso ocorre também com o homicídio. Se todos nós temos uma programação, o homicídio estava na programação? Essa é a pergunta. Então vamos lá. A gente tem que conhecer o livro dos Espíritos e estudar ali o que é livre-arbítrio e o que é fatalidade. Então, nesse estudo sobre fatalidade, ele diz ali, fatal, só o momento da morte o é. Aliás, são 2 momentos que a fatalidade se dá em nossas vidas. O momento em que você nasce, que você vem à Terra, e o momento em que você deixa a Terra, o momento da morte. A gente vem com uma programação. Então você precisa desencarnar por uma morte violenta. Mas não necessariamente alguém precisa te assassinar. Pode ser um assassínio, pode ser um acidente. Ninguém vem como instrumento da lei. A pessoa que é instrumento da lei, ela é voluntária. Então, se você foi assassinado e estava programado um desencarne violento na sua vida, estava dentro lá da programação, né? Isso aí decorre do seu livre-arbítrio antes de reencarnar. Senão, as coisas aconteceriam sem a vontade de Deus, senão seria tudo solto, né? Aí você vê lá, às vezes a gente até antecipa isso. A gente vai em determinados lugares que não deveria. Aí tem, por exemplo, o Divaldo conta lá, através acho que é o Manuel Filomeno de Miranda. Não, acho que é Marco Prisco. Enfim, lá naquele livro Loucura e Obsessão, que o casal sai para ver Dr. Bezerra. O casal sai para ver o desfile lá no centro da cidade, o carnaval no centro da cidade, e 2 pessoas mascaradas se aproximam, mexem com a esposa dele, mexem com a filha, ele tenta sair, se desvencilhar, eles insistem, até que um toca na esposa ou na filha dele, e os 2 brigam, e o outro amigo estava armado e o esfaqueia ali. Estava programado, ele tinha que morrer daquela forma ali, tão bruta. Certamente estava programado uma morte violenta, porém, não necessariamente daquela forma. Não necessariamente naquele dia. Podia ser depois, até alguns anos depois. Porém, ele buscou uma situação onde o circuito se fechou. E ali ele perdeu a vida estupidamente. Esse estudo mostra que a gente não deve ir a qualquer lugar. Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? Eu me lembrei aqui de um fato que um palestrante espírita, pode ser que eu erre, mas acho que era o Newton Boechat. Eu assisti fazendo palestra lá no Leon Denis. Acho que era ele. Enfim, um palestrante espírita, para não falar o nome errado aqui, né? Ele contou o altivo para gente. Ele saiu um dia do centro, à noite, indo para casa. Ele viu no caminho dele à frente 2 homens. Ele pensou: vou morrer, eles vão me matar, vão me assaltar e vão me matar, vou morrer. Ele seguiu em frente
Quando se aproximou dos dois homens, ele levantou a cabeça e os cumprimentou. Boa noite, olhando nos olhos dele, dos dois. E os homens se assustaram, deram boa noite, ele passou direto, foi para casa. Conversando com o altivo, ele disse: altivo, está perto da minha morte, eu vou morrer. Por isso, e narrou esse fato que eu acabei de contar para vocês. Tempos depois, não sei quanto tempo depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vem a desencarnar. Dentro de casa, de infarto. Então você vê o mérito. Se ele é assassinado na rua, um orador espírita, mataram, deram um tiro no coração, a lei se cumpriu de maneira que ninguém fosse um instrumento da lei. Como diz Jesus, o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Então, ele morreu em casa, sentindo a mesma dor que sentiria no caso de um crime, um assalto, como ele imaginou que aconteceria ali. Agora vocês vejam a percepção dele, né? Ele logo falou assim: está perto de eu morrer, eu vou morrer, altivo. O espírito percebeu isso, entendeu? Poderíamos dar mais exemplos aqui, mas vamos continuar aqui. Respondeu a tua pergunta? Porém, isso é muito bom para todos nós, né? Aí ele continua aqui. Para solucionar... É aí, Edilene? Uhum. É você ou sou eu? É o senhor. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o Padre Hipólito, que o André Luiz era o menos experiente, né? Para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente. Repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. Vai, Edilene. Fala sobre. Então ele foi ali sendo visitado no hospital. Ele, como católico, achou que tinha sido transferido de hospital, estava num hospital diferente, não aceitava o instrutor, que era o Jerônimo, mas aceitava o Padre Hipólito, porque ele era muito católico. Chamava pela mulher, a mulher tinha o deixado, porém a mulher não tinha a menor condição de estar ao lado dele. Problemas morais, por problemas morais seríssimos. Isso é o espírito, né? Isso, o espírito. O desencarnado ia despertando. Vai, Dilane. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito.
nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se onde se localizavam o céu e o inferno. Pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo. Reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. De perguntar. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. Olha o que as crenças fazem conosco, né? Ensinamentos equivocados sobre a vida futura, sobre céu, sobre inferno, sobre demônio. E essa história de se ver Deus face a face, ele se considerava uma pessoa cumpridora dos seus deveres, e o era. Ele queria ter uma audiência com Deus. Né? Olha a inocência, né? A falta de compreensão da realidade da vida espiritual. Alguma pergunta? Conceição, você vai falar com Deus quando você morrer? Falar com ele. Se a gente conseguir falar com o Altivo, já tá bom, né? Se eu conseguir falar com a Lourdinha, já tá ótimo para mim. Ela me recebendo, tá tudo bem. A irmã Zenóbia. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos superintendentes, aos cursos dos surpreendentes diálogos. E de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do enfermo, comentou risonha. Irmã Zenóbia era responsável pela casa transitória. Era um dos espíritos responsáveis. Nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Ó. Porque ele era uma criança espiritual, com esse ensino tão superficial da vida futura e tão errôneo. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Caramba. Agora vocês vejam, o nosso irmão Cavalcante já estava morto há 25 dias e estava dando um trabalho medonho para a equipe. 25 dias de morto. A gente diz, né? Descansa em paz, descansou em paz, está dormindo. Olha o trabalhão que ele estava dando. E ele tinha méritos, hein? Tinha méritos. Gente, vamos parar por aqui. São 10:07. A gente continua aqui, ó. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Exatamente aqui. A semana que vem continuaremos. Alguma pergunta? Presta o lápis. Faz a prece, por favor, Adilane. Eu comecei, senhor. Não.
Agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade que nos auxiliaram. Agradecemos pedindo a Deus que, em nome do amor que vibra nessa casa, pedimos a permissão para dar por encerrado o estudo dessa tarde. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.